tá revendo o que nunca foi visto. O ser humano, ele não é uma coisa e ele não pode se tornar uma coisa. Ele é um ser. Não pode se aceitar como uma coisa. Não pode se sujeitar a essa condição na história. Se procurar se tornar uma coisa concreta, em sentido, em conteúdo. Justamente, é interessante a gente perceber, um dos recentes programas apresentados pelo Globo Repórter, né, quando se vai considerar, por exemplo, que hoje os animais, eles, pelo menos os domésticos, né, eles não são vistos mais como coisas, tá? Eles são vistos como seres. Tanto é que um animal pode perfeitamente ocupar o lugar de uma pessoa em uma família dentro da lógica psicológica daquele grupo. Não é que existencialmente, aliás, que um animal vai ser equiparado a um ser humano. Não se trata disso. Não se trata de perceber que o animal ele vai ter uma real e uma grande importância na vida do ser humano, uma vez que ele preenche um espaço existencial ali naquele contexto. O imaginário da família, sim, ela tem alguma importância para aquela família, que até substitui, como você falou, né? Às vezes o carinho, a atenção, os cuidados que se tem com o animal hoje é os mesmos cuidados que tem com a pessoa adulta, né? Com o ser da família, né? Tendo até psicólogo para animal hoje, já. Com certeza. Já tem essa dimensão também. E às vezes o animal é muito mais bem cuidado que o próprio ser humano, em alguns casos, né? Como você vê em algumas famílias, né? Os animais recebem cuidados que o filho não queria, no caso uma pessoa não queria, né? Que é só até o psicólogo, né? Como você citou. O psicólogo, o pet shop, boutiques especializados em compras para animais, e assim por diante. Mas isso ainda não responde para nós um conceito básico que é fenomenologia. É uma coisa interessante, né? Só para mostrar, o objetivo central da fenomenologia é distinguir a verdade da aparência. Certo. É estudar o objeto em si e não somente as suas resultados, né, desse fenômeno. Ele também, o senhor também discute a questão da capacidade do ser humano em saber distinguir essa realidade. Porque de acordo com o ser humano não é capaz de distinguir além do que a sua visão lhe propõe, né, do que a sua visão lhe mostra. É um caso, né, que ele cita, é o exemplo do escambo lácteo, né, que dentro daquele leite branquinho, né, que você vê nas caixas, né, que você bebe, existiam substâncias muito perigosas, assim como a soda cáustica, né? O que ele vai descrever em relação aos tipos, né? Na realidade, nós agimos por meio de padrões. Inclusive, dentro da fenomenologia dele, ele coloca que esses padrões hoje, ou no seu tempo, que é muito recente para nós, estavam baseados na linguagem. Naquilo que a linguagem diz que as coisas são, as coisas acabam sendo percebidas daquela maneira. Então eu faço uma propaganda de uma grande marca e faço com que essa grande marca se torne, por exemplo, uma grande marca por meio das palavras que eu utilizo, né? Por meio dos lobbies que eu vou lançar a mão e assim por diante. Se a gente observar as eleições, essas últimas eleições que vão acontecer agora em outubro, em torno de 40% do marketing que vai ser utilizado por meio da internet. Ou seja, um marketing que está baseado na linguagem e que essa linguagem é que vai determinar a realidade. Você também, hoje em dia, com os meios de comunicação, de transmissão de informações, sai muito mais barato e alcança um número muito maior de pessoas pela internet. E que isso não acontecia em eleições, até as eleições passadas, não tinha essa explosão de sites de divulgação política. Só que eles também uma coisa interessante da teoria do Husserl é que ele lança essa dúvida do que é aparência, o que é verdade. Um disparo, um
touro. O papá é pop e o papá é pop. O pop não poupa ninguém. A pessoa que acha que é intelectual e se sente a dona da verdade, não. Ela vive em cima de certezas, né? Essa é a grande dicotomia que a fenomenologia nos coloca. Para mim, esse é o grande legado do Bertrand Russell, né? Em mostrar para as pessoas que realmente se propõem a ser intelectualizadas que a grande certeza é a dúvida, né? Me chama atenção quando ele vai dizer, então, que a maior parte das pessoas preferem morrer a pensar, nesse sentido que você coloca. E de fato é isso que elas fazem. E aí ele complementa essa ideia dizendo que a maioria das pessoas que teme a vida, na realidade já estão meio mortas, né? Ou seja, a incerteza que na sociedade atual, que é uma sociedade extremamente lógica e extremamente precisa do ponto de vista do consumismo, né, do ponto de vista do próprio existencialismo, ou seja, eu sou, eu existo se eu tenho isso, ou eu sou, eu existo se eu faço isso, ou se eu frequento esse ou aquele local. Nesse sentido, a sociedade hoje não consegue viver com a incerteza. Então, um dos fatores que você tem em relação a essa situação é justamente a questão estética na sociedade atual. Então, você pega, por exemplo, o caso da obesidade. A pessoa ela não tem determinados limites, ela não vive sob determinados limites, aí ela resolve justamente por dia. De maneira, vai lá, corta um pedaço da barriga, do intestino ou do estômago, e aí ela já resolve o problema de imediato. Mas na realidade o problema não foi resolvido, foi a consequência dele, foi um fenômeno, a aparência do problema que foi resolvido e não o problema, porque o problema está dentro dela e não dentro das coisas que fazem com que ela morra. Partindo desse pressuposto aí, de questão dessa dicotomia entre vida e morte, eu entendo que aonde o Russell queria chegar é no seguinte aspecto. Para ele, a nossa vida, ela tem que ser uma vida aonde que nós a gostamos, ou seja, nós temos que ter prazer de vivê-la. E esse prazer, na concepção de Russell, se resume e sintetiza na palavra amor, ou seja, está muito mais ligada à questão do amor, ou seja, a pessoa que teme amar, ele está temendo a vida, porque para ele, viver é amar, amar é viver. E a partir do momento que você teme o amor, você está temendo a vida e, por si só, você já está morto, né? Então, na minha visão, essa dicotomia entre amor, vida e morte, ela vai por esse aspecto, né? Ou seja, nós temos que ter uma vida de gostar, né? De gostar de nós mesmos, de gostar da nossa existência, de buscar, de fazer aquilo que nós gostamos. E nós vamos fazer aquilo que nós gostamos, não porque o outro gosta, não porque é o modelo da sociedade, mas para a gente fazer isso nós temos que autoconhecer, nós temos que conhecer o contexto que nós vivemos, né? É aonde coloca-se também a concepção de viver para os outros, ou seja, você gosta daquilo que você se sente bem ou é daquilo que você vê nas pessoas ao olhar em você, né? Então essa é a grande dicotomia. Como nós vivemos de padrões, onde a beleza ela só pode existir mediante certos padrões impostos pela substância, né, pela sociedade, então acaba que nós aprendemos a não gostar de nós mesmos, aonde nós não nos enquadramos naqueles padrões estéticos. E a partir do momento que nós não nos enquadramos naquele padrão estético, nós estamos negando a nós mesmos, nós não estamos nos amando mais.